nós temos a presença da nossa amiga, conhecida de muitos, que tem várias palestras no GEL, Daniele Monjardim. Daniele já labuta na doutrina espírita há algum tempo e ela é terapeuta holística, né? Ela é psicoterapeuta holística. Eu estou dizendo, eu estou assim com essa dúvida, porque na verdade a doutrina espírita abre um leque tão grande para que nós possamos, na medida em que tratamos os outros, só na medida é que vamos nos tratar. Na verdade, tratar e cuidar e amar o outro é tratar de nós, é cuidar de nós, é amar a nós mesmos. Seja bem-vindo. Ela está com uma bota ortopédica. Se quiser, você quer falar sentada? Qualquer coisa você sabe. E alguma coisa sabe? Boa noite a todos. É com muita alegria que eu estou aqui, essa casa, essa cidade. Obrigada por ter seguido essa casa, essa cidade que sempre me acolheu muito bem. Tenho amigos de infância aqui, familiares, então esse final de semana foi muito especial, um grande reencontro de amigos de infância que a gente não via há 30 anos. E foi interessante porque eu estou saindo mais ou menos uns 40 dias dentro do meu casulo. Né? De vez em quando a gente precisa se recolher para internalizar algumas experiências, elaborar essas experiências, para que elas integrem no nosso psiquismo. Né? Todos nós passamos por momentos de transformação, por momentos de dor, por momentos que nos fazem despertar muitas coisas. E esses momentos precisam ser elaborados, para que eles venham a se integrar ao nosso processo de despertar. Porque caso isso não seja feito, ele acaba se transformando em trauma, e aí a gente vai ter mais trabalho lá para frente. Como eu decidi nessa vida resolver os meus traumas e de preferência não criar novos, então quando a vida nos coloca diante de momentos assim, eu particularmente gosto de entrar na minha casinha, ficar comigo mesmo, busco ajuda de terapeutas também. O Gilson perguntou o que eu faço, eu gosto de dizer que eu sou psicoterapeuta da alma. Porque aquela pessoa que está ali na minha frente é um ser sagrado. É um espírito que tem história, que tem passado, que tem memórias. É um campo de experiência. Né? Assim como eu sou, assim como todos nós somos. E ao cuidar de alguém assim, a gente precisa ter um olhar mais além. Pelo menos essa é a forma que eu aprendi a ver a vida. O Espiritismo me ensinou. Eu estou nesse caminho desde os meus 15 anos de idade, então já tenho um caminho considerável. E na medida que a vida vem me trazendo experiências e a gente vai crescendo, a gente vai despertando, a gente vai desenvolvendo esse olhar do mais profundo. E o que eu aprendi e tenho aprendido é que não interessa muito como as coisas acontecem, a forma pelas quais elas acontecem, mas o que a gente vai fazer para aquilo? O mais profundo, o mais além. Porque a natureza, a vida é muito funcional. Tudo que nos acontece tem um propósito, tem uma função. E nós estamos vivendo um momento na Terra de transformação. A gente ouve isso e já virou jargão. Mas será que a gente entende realmente os níveis dessa transformação? Porque é uma transformação estrutural, é uma transformação vibratória, é uma transformação no mais profundo do nosso ser, para que a gente possa se integrar também a esse processo de transformação da Terra. Muitas tradições, muitos calendários apontaram o ano de 2012 como ano do fim do mundo. Mas não era o fim do mundo. Ali estava o marco final do fim de um mundo, um tipo de mundo, em que ficou marcado pela psicologia do medo,
pela primazia do ego à frente de todas as questões. Esse mundo... Assim? Melhorou? Assim? Sério? Então tá. Na verdade, melhorou aí? É o fim de um mundo, de um tipo de mundo, de uma espécie de mundo, né? E esse mundo está ruindo. Quando a gente olha o noticiário e vê tanta coisa ruim, a gente deveria se alegrar. Porque, na verdade, a luz chegou na Terra. Porque quando tem a escuridão, a gente não enxerga nada. Está tudo oculto. Agora, quando a luz chega, ela começa a clarear. E todo o processo de transformação, ele obedece ao processo. É necessário, no primeiro momento, diluir o antigo, para que o novo se estabeleça. É o aparente caos que vai trazer o equilíbrio. E isso está acontecendo nas estruturas da sociedade, isso está sendo remodelado em diversos níveis. Dentro das famílias, as estruturas estão sendo modificadas, porque esses novos seres que estão chegando não aceitam uma autoridade por autoridade. São espíritos extremamente questionadores, e só existe um modo de você chegar nesse ser, que é através do amor. Eles não aceitam o autoritário, quem manda e você obedece. Entra por um ouvido e sai pelo outro, e ele só fala assim: relaxa. São novos seres, vieram preparados para essa transformação. E a gente fica perdido achando que o problema está com eles, e não está. Esses imperativos já vieram no ritmo desse novo mundo que está chegando. Eles têm a capacidade de fazer muita coisa. A gente é que é devagar mesmo, e não consegue compreender essa velocidade. Então nós estamos vivendo um momento de profundo questionamento e de transformação. E isso está acontecendo com a gente também. Só que, ao mesmo tempo, essa fome de informação, essa coisa do virtual ocupa tanto tempo que a gente está deixando de fazer um trabalho muito importante, que é o mergulho dentro de si, que é perceber o que se passa no mais profundo de nós mesmos. Porque essa mudança de transformação, essa mudança e essa transformação, ela é em nível vibratório. E as nossas questões, aquelas mais ocultas, que a gente sempre escondeu para debaixo do tapete e preferiu não sentir, não perceber e até fugir, elas estão vindo à tona. Porque essa luz que está ancorando no planeta também está trazendo essas questões à tona, para que a gente veja, entre em contato, liberte as dores emocionais que tanto nos aprisiona ao sofrimento. As nossas culpas, os nossos medos, as nossas inseguranças, a nossa baixa autoestima, as crenças que nos levam ao desvalor, ao desmerecimento, as dores de abandono, de rejeição. Estou falando de uma novidade. É a nossa história. É a nossa história de alma. É a nossa história milenar. Eu trabalho com regressão de memória, é a minha história, e eu tenho certeza que é de muitos aqui, de todos aqui. As nossas dores são muito semelhantes. Muda um pouco a história, mas a nossa história de alma, que precisa ser transformada, para que realmente a gente entre numa dimensão em que o medo não faça parte, e que o caminho de amor seja a mola mestra da nossa transformação. Chegou o momento, não dá mais para a gente não olhar para isso. Não dá mais para eu ficar ocupando o nosso tempo com Facebook, grupos de WhatsApp, olhando para fora sem querer olhar para dentro, anestesiando as nossas próprias questões. Porque toda dor, ela é funcional. Toda dor é funcional. Ela vem para trabalhar algum aspecto nosso, da nossa personalidade, e que a gente não está querendo entrar em contato. Em geral, como somos ainda crianças espirituais pirracentas, a gente acha que a culpa é sempre do outro. É o outro que me provoca isso. Mas quando a gente percebe
e cresce um pouquinho e já fica um pouco mais maduro, a gente percebe que o outro foi apenas um instrumento necessário para que essas questões viessem à tona nesse momento e a gente pudesse entrar em contato e transformar no seu nível mais profundo. Nós temos, poderíamos dizer que 4 tipos de inteligência. Nós temos muito mais, mas eu não vou levar, não é o assunto aqui sobre isso, né? Gardner já catalogou muito mais inteligências, mas nós poderíamos dizer de uma forma prática que nós temos 4 tipos de inteligências operando em nós. Nós temos a inteligência do corpo físico, a inteligência física. O nosso corpo físico nos diz muita coisa a respeito do que se passa com a gente. Só que a gente sente uma dor de cabeça e toma um comprimido, né? A gente tem uma dor na coluna e vai tomar um Dorflex. A gente está sempre buscando anestesiar aquilo que nos incomoda, ao invés de buscar o mais profundo. O que me causa essa dor de cabeça? O que me fez, de repente, ter esse problema na coluna? O que me fez torcer o pé na quarta-feira da semana passada, né? Minha falta de atenção. Minha falta de momento presente. A capacidade que eu tenho de olhar e não ver. Isso já me causou sérios problemas na vida. E o último foi agora, quarta-feira. Então, a inteligência física é sempre uma consciência que a gente adquire. E quanto mais atento nós estivermos ao nosso corpo físico, nós teremos dicas preciosas do que a gente precisa se trabalhar. Nós temos também a inteligência emocional. E somos analfabetos emocionais. Mas a inteligência está ali. Muitas vezes a gente sente e não sabe dizer o que está sentindo. Isso é muito comum no consultório. Eu estou sentindo uma coisa. Tá, o que você está sentindo? Eu não sei. Então me descreve o que você está sentindo. É um aperto? É uma angústia? É uma agonia? É uma tristeza? Vamos identificar, vamos dar nome para as coisas, porque fica mais fácil. Aí vamos no mais profundo disso, né? O que essa angústia quer te dizer? Eu estou angustiada porque o meu filho é impossível. Não, tudo bem. O problema não é o seu filho. A angústia é sua. Né? Talvez você não esteja sabendo lidar com o seu filho. Talvez ele questione algumas coisas e você não está buscando as respostas, mas vamos lá. Porque cada emoção, cada sentimento tem uma finalidade. Guardem isso, a natureza é muito funcional. Tudo que acontece tem uma função. E as nossas emoções são recados muito diretos da alma da gente. Então ter essa percepção, ter essa consciência, né, do que isso quer me ensinar, o que isso quer me dizer, qual o recado que a alma está dando. E nós temos também uma outra inteligência, que é a inteligência mental. A nossa mente, né? Por que disso está acontecendo comigo agora? Quais crenças que eu alimento no meu campo energético? Porque nós somos um campo energético, né? Esse campo energético vibra. Esse campo energético tem uma identidade própria. Todos nós temos uma identidade própria. O patrimônio espiritual único, memórias, pensamentos, emoções, isso forma o nosso campo. E as nossas crenças são como programas que rodam nesse campo, atraindo situações, e muitas vezes situações que se repetem. Situações que se repetem e que nos causam sofrimento precisam ser vistas também num nível mais profundo, porque ela tem uma função, ela tem um significado. E esse significado é sempre nos impulsionar para o nosso melhor. Isso faz parte de um sistema de crenças. Quais as crenças que eu alimento na minha vida? Qual o sentido da vida para mim? O que eu vim fazer aqui nesse mundo? Por que eu desci a terra? Vim viver experiências. Sim, essas experiências, elas me levam para onde? Como eu entendo a vida? Por que essas coisas acontecem? É necessário, nesse momento de transformação intensa, em que as dores são visíveis e palpáveis, a gente perceber, no nível mais profundo, as crenças
que a gente alimenta. Porque do contrário, a gente pode se deixar levar pela tormenta e daqui a pouco está no pessimismo, está reforçando o negativo nesse planeta. Enquanto todos nós podemos fazer o trabalho contrário, de ancorar a luz da transformação desse planeta. E para isso o nosso sistema de crença é fundamental. E a gente precisa investigar o mais profundo e não ficar na superfície. Eu acredito num Deus que é misericordioso e bom. Ok. E quando alguma coisa te frustra, acontece e você se sente injustiçado, como é que você sente Deus, hein? Qual é a sua reação? Não é justo isso acontecer comigo? Por que isso foi acontecer comigo? Se sente injustiçado, o sentimento é de injustiça, então você não sente Deus como justo. No nível mais profundo, isso precisa ser trabalhado. Eu acredito, para mim, é uma questão inabalável. A minha fé numa força amorosa universal é inabalável. Por maior que seja a minha dor, eu vou para minha casinha, eu vou para o meu casulo e pergunto: para que isso me aconteceu? Aonde está essa mão amorosa me levando? Ela está me conduzindo para onde? O que eu preciso aprender com essa experiência e integrar a minha vida para que eu possa enxergá-la como amor? Porque ela veio me curar, ela veio me libertar, ela veio despertar a minha consciência. E aí entra a inteligência espiritual que todos nós temos. É quando você faz a pergunta: para quê? Para que isso me aconteceu? Qual a função disso na minha vida? O que veio me ensinar? O que veio trabalhar em mim? O que em mim eu estou precisando entrar em contato e que até o presente momento eu não consegui entrar, e aí veio essa dor dessa forma, tão forte. Porque se a gente conseguir enxergar o melhor de tudo, no final desse processo, eu ainda não cheguei no final não, viu, gente? Eu ainda estou elaborando. Mas no final desse processo, nós vamos conseguir agradecer. O sentimento de gratidão verdadeiro é o sentimento do reconhecimento de uma experiência que foi elaborada e que nos conduziu ao nosso melhor, despertando a nossa natureza amorosa, para que a gente saia dessa psicologia do medo, desse paradigma do medo que impera nessa sociedade e que faz com que a gente tenha posturas terríveis, de desconfiança, de duvidar das coisas e das pessoas e da vida e de Deus, para que a gente não fique separado do outro, julgue o outro, critique o outro, seja intolerante com o outro e crie guerras com o outro. Esse é um paradigma que não faz mais parte dessa nova era que está se instalando na Terra, que é a era do Espírito. É uma era nova, em que as nossas posturas deverão ser diferenciadas. A postura do amor, em que ao invés de desconfiar, eu confio. Eu confio na experiência que eu estou vivendo e que está levando para o meu melhor. Eu confio em Deus, eu confio na vida e não quero jamais desconfiar do outro, a menos que ele me prove que ele não é digno de confiança ainda. Porque no paradigma do amor a gente não se separa. A gente percebe que o outro é igual. Nós não somos nem melhores e nem piores que os outros. Tem pessoas que estão mais despertas e vivendo mais conscientes. Tem pessoas que ainda estão na inconsciência e se tornando reféns da própria emoção. Então é claro que precisamos ter a clareza para compreender quem é um e quem é outro. Mas tem pessoas que a primeira postura é sempre desconfiar. No paradigma do amor, nós somos tolerantes, somos compreensivos.
Vamos desenvolvendo, na medida do possível, essa medida para com o outro. Percebendo que aquele que agride, que fere, ele está em profunda dor emocional. Porque o paradigma do medo faz isso. A gente tem medo de enfrentar as próprias emoções e a própria dor. Então a gente se fecha. E quando a gente se fecha, a gente precisa criar barreiras de defesa. E o outro se torna uma ameaça a essa barreira. E aí o nosso coração se fecha. Porque onde tem defesa, o amor ainda não é. Muito embora o amor seja um estado natural de cada um de nós. A nossa essência é amorosa. A nossa consciência divina é amorosa. A nossa natureza é amorosa. Nós fomos criados por amor. A nossa unidade é amorosa. A nossa fatalidade é despertar essa condição enquanto estado, enquanto nível de consciência. Só que as camadas do ego de defesas milenares foram criando barreiras tão intensas que o amor tem que ser quase extraído à força. Né? E aí entram os relacionamentos para esse grande aprendizado desse caminho do amor. Tem um livro, foi um dos muitos livros que eu li nesse período do meu casulo, que eu gostei muito. E é muito interessante, né? Quando a gente pede, lança a intenção para o universo responde. Perdão, eu estava com a mão assim. Vocês estão ouvindo aí atrás? Eu tenho sempre uma oração que eu faço a Deus sempre. Eu peço sempre clareza e entendimento. É o que eu quero ter das situações. Com clareza e entendimento, eu acho que a gente consegue elaborar essas situações dentro da gente. Então eu peço sempre clareza. Me dê clareza para que eu possa lidar com essas situações. E aí é muito interessante, porque eu gosto muito de ler, de estudar. Então os livros foram chegando assim em sequências, né? E eu li em 40 dias 7 livros. E o último me chegou, foi na semana passada. Foi na semana... eu terminei de ler sem ser... Hoje é segunda. No domingo passado, sem ter sido ontem o outro. Né? Então o livro chegou para mim na terça-feira. Estava no aniversário de uma amiga minha, ela ganhou o livro de presente, eu bati o olho, folheei, comprei na quarta, no domingo eu tinha terminado de ler o livro. Que é de Sri Prembhava, Amar e Ser Livre. É maravilhoso esse livro. Recomendo a todo mundo que queira realmente entrar nesse caminho de investigação profunda e entender a universidade dos relacionamentos, que é o que ele fala. Né? Na verdade, os nossos relacionamentos são espelhos da nossa alma. A nossa alma, ela traz uma história. Né? Essa história, em geral, ela é reeditada da nossa infância. Né? Ou seja, a nossa infância, geralmente complicada, e a maioria das pessoas já tem uma história que geralmente as dores são semelhantes. Né? Elas são reeditadas na infância. E, em geral, a gente passa na infância por processos que despertam a nossa carência afetiva. Né? Carência é um estado de desnutrição. Nós consideramos que não recebemos o amor necessário, o reconhecimento necessário, a valorização necessária, fomos abandonados, rejeitados, não valorizados, criticados. E isso cria traumas na infância. E passamos o resto da vida reeditando essa história, querendo, na verdade, que o final dela seja diferente, sem que a gente trabalhe em profundidade o perdão para essas histórias, a aceitação dessa história, da nossa dor, e isso seja transformado. Então ele diz claramente que, na verdade, os nossos relacionamentos são nosso espelho, são reflexo daquilo que a gente precisa trabalhar na gente. Só que a gente não tem esse olhar. Em geral, a gente acusa o outro, aponta no outro aquilo que ele deixa de nos dar. E aí começa a cobrança, começam as acusações, começa cada vez mais o distanciamento. Quando, na verdade, o que se precisa é ter um olhar de que relacionamento é construção e que somos parceiros, sim,
e que temos condições de trabalhar juntos essas questões, mas com amorosidade, com respeito. Que nós precisamos aprender a trabalhar as nossas próprias necessidades, para que a gente não veja no outro aquele que tem que supri-la. Porque aonde existe o tal do tem que, vocês lembram do tem que? Da última palestra? Né? Aonde tem o tem que, aonde existe a cobrança, na verdade existe a carência emocional de necessidades não atendidas. E nós somos seres completos. Na verdade, precisamos acolher essa nossa criança interna sofrida e darmos a nós mesmos essas necessidades, a nossa própria valorização, o nosso próprio apoio, a nossa própria companhia, o nosso próprio amor, a nossa própria atenção, para que a gente possa ficar cheio de si, não no sentido egoísta de querer para si, mas de reconhecer o valor e o patrimônio que nós somos, reconhecer a grandeza que já conquistamos. Em geral, o que acontece? Todos nós que estamos nesse caminho de transformação, a gente se idealiza muito. Nós ainda não somos aquilo que gostaríamos. Ao mesmo tempo, já estamos num processo de transformação e não nos identificamos com o que nós somos. Então a gente fica numa espécie de vácuo, no limbo de nós mesmos, sem muito bem saber como lidar com isso tudo. E com um monte de emoção transitando na gente, também nós não fomos educados para saber e aprender a lidar com elas. E aí começamos a entrar em culpas, porque a gente olha lá na frente, gostaria de ser daquele jeito, mas não consigo, a gente ainda não consegue ser. A gente cria um tal de perfeccionismo, de ter que dar conta de muita coisa, de atender a expectativa dos outros, de atender a carência alheia naquilo que ele vem e nos cobra. E a gente vai perdendo a nossa identidade. A gente vai perdendo o hábito de entrar em contato com esse nosso mundo interior e perceber o que eu espero de mim realmente, quem eu sou, o que eu gosto, o que eu quero. Como eu vejo as experiências que eu estou vivendo, eu vivo porque eu quero essas experiências, eu vivo porque o outro espera de mim que eu viva isso. E a gente fica meio confuso nisso. A culpa, ela é um dos estados emocionais que mais atrapalha a nossa evolução. E nós temos culpas milenares no nosso inconsciente. Eu vou contar para vocês uma experiência que eu vivi, né? E que eu acho que a gente compartilhando isso, eu acho que eu posso até colaborar com vocês nessa questão. Porque, como eu disse, as nossas emoções são muito semelhantes. Quem me conhece, algumas pessoas aqui me conhecem, sabe que eu sou, né, de falar, de fazer, de acontecer, não levo desaforo para casa, respondo as coisas na lata. Hoje eu já estou melhorzinha, né? Mas como toda boa filha de Yansan, é raio para tudo quanto é lado, né? Quando a coisa aperta. Eu não sou o chum que fica chorando, né? Mas é de fazer, de realizar, uma energia muito yang, muito de para fora. E aí, de repente, em dezembro, eu comecei a ficar esquisita. Mas esquisita mesmo. Porque eu comecei a sofrer de uma apatia que não faz parte da minha personalidade. Sabe, de ouvir as coisas e não reagir, ficar esquisita, a ponto dos meus familiares perguntarem, Dani, o que está acontecendo? Eu não sei, chorava. Um amigo meu disse que eu não chorava, que meus olhos esguichavam. E eu trabalho com regressão de memória. É engraçado isso, né? Como a gente tem tanta facilidade de identificar o que acontece com o outro e não percebe o que está escancarado acontecendo com a gente, né? Se o paciente chegasse para mim e falasse o que ele estava sentindo, eu ia tranquilamente falar, vem aqui, vamos fazer uma regressão e desligar isso? Mas não, eu não consegui perceber que eu estava no estado emocional de um passado, com todas as características de um padrão emocional de culpa. E passei Natal, Ano Novo, isso até aqui, em meados de janeiro. Aconteceu um outro episódio, e que aí aquilo exacerbou de uma forma absurda. Sabe, eu já estava pedindo desculpa por ser quem eu sou. Eu disse, não, tem alguma coisa muito esquisita.
quase que eu fui parar no psiquiatra. E iria, se isso não tivesse modificado. Aí, como o universo conspira a nosso favor e as coisas duram o tempo que precisam durar, de repente me chega uma paciente no consultório com um estado semelhante. Eu falei assim, minha querida, isso é estado do passado. Quando eu falei isso para ela, eu falei, caramba, eu também, né? Aí saí da minha sala, bati na sala ao lado, pedi socorro para minha amiga. Eu falei assim, pelo amor de Deus, preciso desligar o estado aqui do passado. Mas depois, primeiro eu tratei minha paciente. E não deu outra. Sabe, a primeira cena que me veio, eu estava em praça pública, sendo puxada pelos cabelos há 2000 anos atrás para ser apedrejada. Vocês imaginam que eu não aprontei, né? E aí eu morri apedrejada e me sentindo a pior das mulheres da face da Terra. Um sistema de crença construído absurdo. Absurdo. E aí eu fiz a regressão, o processo foi desligado. E é interessante porque o padrão de culpa emocional, ele desenvolve... Deixa eu explicar, deixa eu abrir um parênteses, né? Como é que se cria um padrão de culpa? Todos nós temos uma história espiritual, todos nós passamos por processos, né, complicados. O que acontece? Quando a gente chega no plano espiritual e percebe que errou, no meu caso eu não precisei nem chegar, eu percebi antes, que eu já me morri, assim, sentindo péssima, né? Mas quando a gente tem a tomada de consciência, nós temos dois caminhos. Um, a culpa. O outro, o arrependimento. O arrependimento é que é o caminho. A culpa não. Por quê? Porque na culpa você fica estagnado no momento de dor. E se constrói um sistema de crença de punição, de autopunição. Muitas vezes de autossabotagem na própria felicidade. No meu caso, eu parei de comer. Olha só que coisa. Eu fiquei por um período longo só bebendo praticamente água. Por quê? Porque dentro desse sistema de crença que se constrói, você não é digno de viver. Você vai se nutrir, vai se alimentar, porque nutrição é cuidado, é auto-amor. E chega a ser mais perverso. Eu me isolei de pessoas queridas. Parentes, amigos me procuravam e eu me isolava. Por quê? Uma forma de punição energética. Porque nós nos alimentamos também uns dos outros. Há sempre uma troca numa interação social. Então, olha que coisa mais cruel. Quando eu desfiz esse padrão na regressão, a primeira coisa que eu fiz foi sair almoçar. Voltei a comer. Voltei a comer. E aí, desligado esse processo que se deu em 26 de janeiro, é que foi que eu entrei no meu casulo e resolvi elaborar as minhas experiências. E hoje estou compartilhando aqui com vocês. Quando você está na culpa, você desenvolve uma apatia, uma tristeza e o passo seguinte é depressão. Quando você vai para o arrependimento, você toma consciência do seu erro, mas vem uma força determinante de transformação. Essa força determinante de transformação eu trago na minha vida a vida inteira. Por isso que eu não conseguia compreender como é que eu fui ficar culpada. Mas o que acontece? Vocês se lembram do que eu falei no início? Nós estamos passando por um momento de transformação. Essa transformação é também do nosso campo vibratório. Essas memórias de trauma, de dor, de sofrimento, são memórias que estão vibrando e criando um peso energético no nosso sistema energético. Então, nós estamos vivendo momentos de limpeza e purificação. E quando você compreende isso, o que você faz? Você agradece. Você agradece a experiência que você teve, porque ela te libertou. Ela tirou um peso energético. Então, a gente tem que agradecer quando consegue elaborar processos assim. E agradecer as pessoas que foram instrumentos que possibilitaram que isso acontecesse. Vocês já ouviram falar do Ho'oponopono? Quem aqui conhece o Ho'oponopono? Pouca gente. Então, dever de casa. O Ho'oponopono no YouTube. Vocês colocam lá, oração completa do Ho'oponopono, é com H.
É uma técnica havaiana que limpa memórias. É uma técnica de limpeza em que se trabalha exatamente essa consciência de nós aprendermos a nos liberar de memórias, de dor, de sofrimento, reconhecendo que aquela pessoa que compartilha o nosso caminho, na verdade, é alguém que faz parte de um processo de cura nosso. É claro que ele também está nesse mesmo processo. Agora, como a outra pessoa vai receber essa experiência depende também do nível de consciência de cada um, né? Nós somos responsáveis por nós. Em todas as situações da nossa vida, a gente tem dois caminhos. Nos fazermos de vítima, acharmos que o outro é culpado pelo que nos acontece, ou usarmos a autorresponsabilidade. Isso está acontecendo com uma função. Para quê? Qual é? Qual sistema de crença eu embaso a minha experiência para eu poder ver o que eu vou fazer com isso? Eu sou da segunda opção, né? Tem uma música também, já que o dever de casa está passado, vou passar completo. Eu fiz parte durante muito tempo da casa de Padre Pio em Botafogo, uma casa que eu tenho muito carinho, pessoas muito queridas. E tive a sorte de, naquela época, a gente contar com Maurício do Bock, que é um compositor fantástico. E ele hoje dedica uma parte da sua vida a fazer letras de músicas espiritualistas. O Lar de Frei Luiz e a Casa de Padre Pio tem um CD dele maravilhoso, que é a Canção de Mar Infinito. Músicas que abrange a Casa de Padre Pio, é uma casa universalista. Então, o olhar da casa é que todos os caminhos nos levam a um caminho comum. O lema da casa é uma frase de Padre Pio: amar, amar e amar. É isso que a gente precisa aprender nessa vida. E o Maurício do Bock ele musicou a letra, uma letra para o Ho Oponopono. E a letra é linda, né? Então, assim, se vocês também forem lá no YouTube, além de acessarem a oração completa do Ho Oponopono, vocês têm também técnica de limpeza de memórias também no YouTube. Coloquem lá, Maurício do Bock, Ho Oponopono, e escutem a letra da música. Essa técnica consiste em algumas palavras. Sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Só que você não está falando isso para uma outra pessoa. Você está falando isso para a sua divindade, para o seu eu superior. Você está falando isso para você, para o divino que existe em você. Você está dizendo para ele: sinto muito se eu ainda não consigo viver com esse olhar espiritual. Sinto muito se eu não consigo ver no outro ainda um irmão meu e perceber que a minha dor é semelhante à dele. Me perdoe por ainda não conseguir ter chegado a esse estado. A gente precisa muito do auto-perdão. O que nos faz estagiar na culpa é porque a gente não consegue se perdoar dos nossos erros. Só que culpa, eu gosto muito da frase que eu ouvi uma vez: culpa é pretensão na alma, é orgulho na alma. Mas como? Não é. É o orgulho, é a pretensão de ser infalível, né? Porque se nós viemos à Terra viver experiências, e se essas experiências despertam a nossa consciência, é claro que vamos errar muito. E vamos acertar muito. Só que o culpado, ele acha que ele deveria ser infalível, porque ele não permite errar. Não é isso? Então, culpa é pretensão na alma. É a pretensão de ser perfeito. A gente precisa botar o chinelinho da humildade e perceber que nós erramos e o outro erra também. Quando a gente consegue desenvolver essa medida de se auto-perdoar, de perceber que nós podemos errar sim, porque estamos aqui para viver experiências, nós vamos nos tornando mais flexíveis com o outro, menos rígidos. O dedinho que acusa o outro, a gente percebe que tem 3 apontando para a gente. E isso acontece nos relacionamentos todos. Todos. A gente acusa no outro aquilo que a gente não quer entrar em contato que está em nós. Jesus já havia se referido a isso há muito tempo, né? A gente não consegue perceber a trave gigantesca que está no nosso olhar, mas está vendo o argueiro que está no olhar do outro.
Isso é sistema de projeção. Tudo aquilo que eu vejo no outro que me incomoda muito é um sinal para eu olhar para mim e perceber e fazer a pergunta: em que nível isso existe em mim que eu não estou conseguindo ver? O que nos incomoda no outro é o reflexo nosso. O outro é o espelho do nosso olhar. Só que a gente não gosta de entrar em contato com essa verdade. Por isso que a gente acusa, por isso que a gente julga, condena e separa essa pessoa do nosso convívio. Paradigma do medo. Medo de entrar em contato com a própria verdade. Porque é essa verdade que vai nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade não é um caminho espiritual. Essa é a verdade sobre nós mesmos. É aquela verdade que mostra esse caminho. E esse caminho precisa ser um caminho amoroso. Chegou, basta já da gente pegar esse chicote e ficar se machucando, se julgando e negando aquilo que nos incomoda. É preciso muito mais coragem para se auto-enfrentar, porque autoconhecimento não é agradável. A gente olhar as nossas mazelas, perceber aquilo que a gente não está querendo ver, os nossos jogos, perceber o nosso orgulho, a nossa prepotência, perceber a nossa hipocrisia. Isso tudo nos incomoda, porque nos tira da idealização do eu. Isso precisa ser feito com alto amor. Isso precisa ser feito com muito carinho, com amorosidade. Por isso que o Ho'oponopono é bom. Eu sinto muito, me perdoe, te amo. Eu amo as minhas memórias. Mesmo os meus erros me trouxeram até hoje, para que eu seja quem eu sou. E eu gosto de ser quem eu sou. A gente valorizar as nossas conquistas, quem nós somos, o que já conquistamos em termos de patrimônio espiritual, o bem que fazemos, a luz que projetamos no mundo, a palavra amiga que a gente dá, a dor do outro que a gente acolhe, são conquistas da nossa alma que nos direcionam e fortalecem a luz em nós. A gente não tem que entender a nossa sombra. Porque se Deus nos fez com essa dualidade, vamos lembrar, a natureza é funcional. E essa dualidade faz parte da nossa natureza. Então todos nós somos bonzinhos, não é bonzinho, você vai bonzinho. Todos nós somos bons, mas temos o nosso lado malzinho. O malzinho fica mais leve, né? Mas o nosso malzinho é importante também. Porque é a partir dele que eu posso, de repente, perceber o mal do outro que quer me machucar e ferir. E aí eu vou estar mais consciente. A gente não tem que temer a sombra, mas a gente também não pode negar a sombra. Nós temos que reconhecer que tudo que existe em nós existe com uma função. Todos nós somos luz e sombra, bons e maus, fortes e frágeis. Todos nós somos honestos e temos a nossa parcela de desonestidade. Quando a gente passa a reconhecer isso, nós vamos adquirindo humildade de ser quem somos, sem nos sentir superiores ou inferiores a quem quer que seja, porque a nossa natureza é igual. Vamos relembrar, é uma questão de despertar de consciência. Tem pessoas mais conscientes, pessoas menos conscientes. E esse caminho de autoconhecimento precisa ser amoroso. Porque quando nós tivermos essa medida de amor verdadeiramente, aí nós estaremos ancorados para viver a era do Espírito na Terra. E o caminho é o caminho do coração. É o caminho do sentir. O sentimento é a linguagem do coração. Então é necessário a gente perceber como nós estamos recebendo as experiências que estamos vivendo na vida. Quais são as medidas de mundo que eu estou desenvolvendo para lidar com o mundo? Mas principalmente, qual a medida de mundo que eu estou desenvolvendo para lidar comigo? O que vem do outro me fere e machuca quando eu esqueço quem eu sou.
quando eu não me apoio, quando eu não me integro nas minhas experiências, quando eu acho que eu tenho que atender expectativas dos outros ainda que não sejam as minhas. A rejeição do outro me dói quando eu me auto-rejeito. A não aceitação do outro me dói quando eu não me aceito. Mas só que isso são partes negadas da gente. A gente não gosta de entrar em contato com isso. Por que isso está me doendo? Por que a dor, a não aceitação do outro me dói tanto? Qual é a parte do meu ser que eu não estou aceitando e não estou integrando a minha personalidade, ao meu eu, ao meu sistema? Quando eu consigo perceber isso, porque todo o processo de transformação, ele tem que passar por etapas. E a primeira etapa é a aceitação. Enquanto a gente estiver na negação, vai estar nos incomodando, causando dor, vai estar no sistema rodando e atraindo situações semelhantes, até que eu chegue um momento e fale assim: cansei, não aguento mais o mais da mesma coisa, então eu tenho que transformar isso aqui. Aí a gente entra na casinha, vai pro casulo, fica ali em metamorfose, até fazer disso uma borboleta. Nossa, Torço o pé. isso é errado. É isso que eu estava conversando com ele, que eu brinquei com ele, né? Eu falei assim, poxa vida, eu estou há 40 dias, praticamente, né? Nesse meu casulo. Aí sábado teve um encontro do pessoal do Anchieta, né? Então eu tive a oportunidade de encontrar pessoas que eu não via há 30 anos. Né? Isso é muito bom, porque parecia que a gente estava no recreio do colégio. Gostoso assim de encontrar, né? E gente do mundo inteiro, né? Do Brasil inteiro. E aí, na quarta-feira, eu pensei, caramba, vai ser um ótimo dia, né? Para eu sair desse meu processo de metamorfose, do casulo, né? Porque, assim, foram 40 dias praticamente de reclusão mesmo. Se eu saía para ir à praia, no cinema, outra coisa assim, light, né? Você ia à praia? Não, eu tô ficando na quarta-feira. Agora? É, na praia eu ia, assim, no carnaval, essas coisas assim, né? Aí eu me torço o pé na quarta-feira, mas assim, ridículo, sabe? É um ridículo, não tem sentido, assim, não teve glamour na minha torção do pé. Eu pisei no buraco e torci o pé. Aí eu, caramba, ok, já entendi que não é para sair do meu casulo, vou ficar mais 10 dias de molho. Mas eu vou encontro meus amigos no sábado. Mas, assim, existe uma função, claro que tem, né? Eu acho que eu preciso, como eu falei, como o processo ainda não terminou, talvez eu precise de mais uns 10 dias para elaboração. Mas tudo tem uma função. E essa coisa é muito interessante. Sabe o que nos impede de ir pelo caminho do coração e integrar tudo isso? O nosso ego, o nosso sistema de defesa. Ele vê a luz do amor como uma ameaça. Ele vê a luz da consciência como uma ameaça. E aí entram, que eu até fiz a chamada que eu ia falar, agora que eu estou vendo, já estou quase no final, ainda não falei do tempo. Acho bom você falar, você vê que eu... Pois é. Nós temos 3 forças poderosas na gente, né? Uma das chamadas da palestra, assim, a força sexual, a força de Eros e a força do amor, né? A função de cada uma delas no caminho da nossa evolução. Então vou aprender o finalzinho aqui e vou fechar com isso aí. São forças que transitam em nós e que nos levam ao encontro do outro. Né? A força sexual da alma é uma força poderosa. A energia vital que se estabelece, ela permeia toda a criação. Nas obras de André Luiz, eu não me lembro mais qual delas, mas tem uma das obras de André Luiz que ele fala da sexualidade na criação. Essa energia vital, que é de criatividade, de saúde, tudo que é criação, passa por uma força sexual na natureza. Existe na natureza, existe em cada um de nós. A força sexual em si, ela é biológica. Por isso que nós, que somos já seres com consciência, possuímos outras. E uma delas é a força de Eros. A força erótica é uma força de atração de psiquismo. E a porta de entrada, a janela, para que uma força mais poderosa ainda quebre o bloqueio e venha surgir. A força erótica
direção do outro, de querer estar junto, o prazer da companhia, o prazer de cuidar do outro. E ela não é necessariamente sexual. Porque nós podemos ter o prazer imenso na companhia de alguém, sermos apaixonados por esse alguém, sem nunca ter tido relação sexual com essa pessoa. Parece que foi a posição de Jung e Freud disse que era só genital. Que a libido era só genital. E o homem falou, não, o artista, o guerreiro, a amizade, a fraternidade. Exato, tem pessoas que nós adoramos a companhia, né? Só que no relacionamento a dois, essa força de Eros vai impulsionar para algo ainda mais profundo, que é a entrega. Para que você tenha intimidade, cumplicidade com aquela outra pessoa. Só que aí é que começam os nossos problemas. Por quê? Porque o nosso ego tem muito medo da luz do amor. A nossa estrutura de ego, ela sabe que um dia ela vai ter que se render à consciência. Porque faz parte do nosso processo evolutivo. Eu tenho muito medo de pessoas que falam que a gente tem que matar o ego. Deus do céu, abençoa os ignorantes. Porque nós precisamos ir muito do nosso ego. Só que ele não pode estar no direcionamento da nossa vida. Ele é um ótimo empregado e um péssimo patrão. Eles têm que ser comandados pela luz da nossa consciência, pelo Espírito. Eles têm que estar sob a coordenação. Ele tem que ter uma função. E essa função nós é que temos que dar. Então, quando ele chega e nos arrebata, e o nosso sistema de defesa é acionado, o que acontece? Vem à tona o medo. E o medo aciona o sistema de defesa, que vai criar muitos bloqueios para que Eros não cumpra a sua função. Surgem as paixões. A paixão, ela pode ser uma porta de entrada para o amor. Só que a paixão, ela é Eros associado, conectado às nossas questões psicoemocionais. Medo, insegurança, culpa, baixa autoestima, as nossas raivas da nossa criança ferida e não tratada. E aí os relacionamentos se tornam conflituosos, porque eles se tornam idealizações, expectativas e cobranças não atendidas que geram mágoa, geram ressentimento, jogos de acusações. Ou seja, Eros é frustrado na sua intenção primeira, que é justamente nos conduzir ao amor verdadeiro. Aquela vontade de estar com o outro, de cuidar do outro, de extrair o melhor do outro. Porque o amor é isso. Ele nos impulsiona sempre para o melhor. Eu quero que o outro brilhe, eu quero que ele cresça. Eu lido com o lado luz, para que essa luz venha iluminar a sombra. Porque quando essa sombra comparecer sobre a luz do amor, eu vou respeitar e vou pontuar. Juntos nós iremos passar pelas dificuldades do relacionamento, porque estará estabelecido sob o paradigma do amor, com a confiança, com a tolerância, com a flexibilidade. Eu não vou me apartar de você, eu vou dar a mão, vamos caminhar juntos e vamos passar pelas nossas dificuldades. Então, tudo em nós, vamos lembrar, existe com uma função. E essa função é divina. Essa função é nos levar para o nosso melhor. A linguagem dessa nova era, a linguagem do Espírito, a linguagem da consciência, desse nível de consciência de amor. Vivermos amorosamente a vida. Ajudarmos aqueles que cruzam a nossa estrada, porque o amor inclui, ele não exclui. O amor acolhe. Ele lida com a nossa luz, para que essa luz ilumine os mecanismos da sombra. Um outro livro maravilhoso, é um livro que a leitura dele por si só desperta níveis de consciência. É o livro de Eckhart Tolle, O Despertar de uma Nova Consciência. Nesse livro ele diz o seguinte: nós não precisamos temer o ego, basta acender a luz da consciência para que os seus mecanismos se desfaçam.
a gente não tem que temer a nossa natureza. Porque a nossa natureza é luz, é divina. Nós somos grandes. E nós temos muito medo de assumir essa grandeza, porque estagiamos milenarmente em crenças de desvalor, como se nós não merecêssemos ser felizes, não merecêssemos ser amados. A gente já nasce com um pecado que a gente nem cometeu, mas está aqui quitando por ele até hoje. Então a gente tem que começar a questionar isso, porque essa coisa do desvalor e da associação com culpa, esse desmerecimento, esse medo de assumir a nossa grandeza, tem nos feito muito mal. Esse mundo precisa ancorar a luz. E para que a gente ancore a luz desse mundo, a gente tem que ancorar essa luz primeiro na gente. A gente tem que ser a transformação que a gente quer para o mundo. Acreditar no nosso melhor, acreditar na nossa beleza interna, na nossa capacidade de transformar situações a partir das nossas próprias transformações pessoais. Por isso que eu gosto de compartilhar experiências. Porque, na verdade, eu percebo que a minha dor não é diferente da dor de vocês. Quando uma pessoa chega no meu consultório e traz a dor dela, ela para mim é um espelho da minha própria dor também. E o nosso processo de cura é conjunto. Se conseguirmos perceber isso nos nossos relacionamentos, todos serão iluminados, porque todos nos levarão para esse novo paradigma. Eu estava conversando um pouco antes aqui com o Gilson e contando uma experiência que eu tive com meu filho há pouco tempo. Gilson conheceu os dois, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 23 e um de 19. E um deles sempre foi meio complicadinho, porque ele é muito complicado não, ele é maravilhoso, é um filho maravilhoso, né? Mas muito questionador, desde pequenininho, é impressionante. Aquele moleque com 4 anos me fez estudar pedagogia, psicopedagogia. Eu era advogada na época, mas eu estudava essas coisas todas porque eu percebi que eu não estava preparada para ser mãe dele. Eu me lembro que com 4 anos de idade, o meu caçula era hiperativo. E ele não parava, mas não parava quieto, parecia que você dava corda naquele moleque, ele saía correndo a casa inteira. E eu morava numa casa, naquela época eu estava sozinha, eram 4 horas da tarde, eu não tinha conseguido parar para almoçar. Aí resolvi tomar café, fiz o café, peguei o caçula, botei no carrinho. O caçula tinha, ele estava engatinhando ainda na época, nem me lembro mais, 9 meses, talvez, por aí, né? E o mais velho, então, tinha 4 anos de idade, 3,5 para 4 anos de idade. 4 anos de idade. Sentei, coloquei o Fernando ali no carrinho e sentei para tomar café. Falei assim, bom, agora pelo menos eu vou respirar, né? Nisso chega o mais velho. Por que você colocou o meu irmão no carrinho? Aí eu respondi, eu coloquei esse irmão no carrinho, porque ele não para quieto, e eu pelo menos quero tomar um café. Aí ele olhou para mim assim, eu tenho o nariz arrebitado, assim, você gostaria que eu te colocasse presa no carrinho? Bom, se eu responder que sim, ele vai perceber que eu estou mentindo. Se eu falar que não, ele vai ver que eu fiz algo que eu não gostaria, mas puxei, né? Vou responder a verdade. Quando você dá o meu filho, eu não gostaria que me colocassem presa no carrinho. Ele botou o dedinho assim e falou assim, a gente só pode fazer com o outro o que gosta que faz com a gente. Não é isso que você fala? Eu falei assim, meu filho, assim que eu acabar de tomar café, eu tiro seu irmão do carrinho. Eu falei assim, eu não estou preparada para ser mãe disso. E fui estudar. Então, se hoje eu sou psicoterapeuta, eu agradeço ao meu filho mais velho, que me fez estudar muito. E outro dia... E ainda faz. Ainda faz. Eu nunca me coloquei numa posição de autoridade com ele. Eu sempre compartilhei. É claro que enquanto mãe tem momentos que você tem que orientar, você corta direitos, é mais firme, mas eu sempre me coloquei, e isso foi assim, respostas que eu tive através de muitas orações, o amor incondicional. Eu te amo, estou do seu lado, você não tem que me provar nada, eu amo você do jeito que você é. Agora, as consequências das suas escolhas são suas. Estaremos sempre juntos. E outro dia, no momento em que nós dois estávamos em crise,
Porque foi justamente nesses 40 dias, ele virou para mim e falou assim: mãe, eu te amo. E não te amo porque você é minha mãe. Eu te amo porque você sempre me ouviu, sempre me acolheu, e mesmo naquilo que você não concorda, você sempre me respeitou. E o que eu acho mais interessante nele, e que é muito bonito, que me comove muito, é que quando ele tem um amigo que tem problema, ele fala assim: você quer conversar com a minha mãe? Ela pode ajudar você. Isso não tem preço. Isso é confiança. Isso é amor. Isso é o amor que cura a alma. A minha, a do meu filho, a de todos nós. O essencial é invisível aos olhos. Só se vê bem com o coração. Essa é a linguagem do sentir. Você se colocar no lugar do outro e perceber que muitas vezes aquele que te fere está em profunda dor emocional. Não soube fazer diferente. Não aprendeu a fazer diferente. Faça você. Seja você essa transformação que quer ser no mundo. Vamos acreditar nessa luz que existe em cada um de nós e vamos fazê-la brilhar. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. E o caminho dele é todo de amor, porque é o amor que resgata e cura a nossa alma. Todos nós precisamos desse alto amor e dessa autocura. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Obrigada a todos vocês pelo carinho e pela atenção.